Estou lendo um estudo de João a partir da introdução. João por David J. Ellis. O falecido arcebispo William Temple escreveu: o ponto de importância vital é a declaração da palavra de Deus à alma, a autocomunicação do Pai aos seus filhos. O quarto evangelho foi escrito com completa consciência dessa verdade. Nisso consiste, de fato, a diferença do quarto evangelho, pois aqui a palavra de Deus está viva e ativa. É Jesus Cristo. É possível, por incorreto que seja, concluir dos evangelhos sinóticos que a essência do cristianismo está em tentar obedecer às ordens morais de Cristo e em imitar a sua vida altruísta. Da mesma forma, podemos ler Paulo cegos para a determinante personalidade de Cristo que ele adorava. Mas ninguém consegue terminar de ler o quarto evangelho sem ter percebido que o autor cria profundamente na possibilidade da comunhão diária com o Senhor exaltado, pois ele era essencialmente a mesma pessoa que o homem de carne e osso que atuou e ensinou na Palestina. Sabemos hoje que o Evangelho de João foi considerado pelos seus primeiros leitores uma exposição autorizada da vida da Igreja, na medida em que isso está representado pela união de cada membro com o Cristo ressurreto. A universalidade da origem dos seus membros pode bem ser retratada na pregação de Jesus aos samaritanos e na presença dos gregos na festa da Páscoa. Seu ensino acerca da natureza espiritual da adoração é refletida na conversa entre o Salvador e a mulher de Samaria, e talvez na parábola ensinada por Jesus na purificação do templo. As ordenanças cristãs são simbolizadas no discurso do Senhor acerca da água e do Espírito, e a operação efetiva na vida do crente por meio do seu ensino acerca do pão da vida. Aqui, especialmente, João enxerga os perigos associados a qualquer ênfase excessiva no sinal exterior acima da graça interior que ele simboliza. João não registra a instituição da ceia do Senhor. Em vez disso, ele registra de forma dramática a lição de humildade que Jesus ensinou aos seus amigos, mostrando-lhes a necessidade de estarem entretecidos uns nos outros por seu amor mútuo e advertindo-os da possibilidade fatal de comerem o pão dele e ao mesmo tempo agirem de forma traiçoeira contra o seu reino. A alegoria da videira verdadeira possivelmente é a expressão mais expressa no ensino de Jesus do que significa ser um discípulo, um membro da igreja, um membro dele. Em João há uma notória concordância subjacente com o ensino distintivo de Paulo. Tanto João quanto Paulo mostram que Cristo é a imagem exata de Deus, que a criação subsiste nele e que por meio da adoção mediante Cristo os homens se tornam filhos de Deus. Mas nenhuma dessas doutrinas é explícita na pregação apostólica registrada no livro de Atos. Nele a ênfase está na tarefa e missão messiânica de Jesus, na sua morte, ressurreição e exaltação, com a esperança adicional da sua volta para levar à consumação o reino de Deus. Entre mentes, Deus havia provido a presença e orientação do Espírito Santo para todos os que se arrependeram e foram batizados. Contudo, a experiência de João complementa a de Paulo. Este constantemente se regozijava na libertação do pecado e do jugo da lei por meio da morte e ressurreição de Cristo. Isso ele desfrutava como prelúdio de manifestação final e definitiva de todos os filhos de Deus na glória. João, no entanto, não ignora o pecado, mas ele vê o tabernáculo de Deus com os homens em Jesus Cristo como o meio pelo qual os homens podem desfrutar a verdadeira comunhão com Deus aqui e agora. A vida eterna já é um fato.
Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. João é notoriamente diferente dos primeiros 3 evangelhos em uma série de ocasiões. No entanto, o autor pode ter se fundamentado em narrativas dos sinóticos. A multiplicação dos pães para 5.000 e suas referências aos 12 parecem pressupor que o leitor está familiarizado com o registro sinótico. Não há um simples método parabólico no ensino de Jesus registrado aqui. Em vez disso, há uma coleção de discursos em que a relação do pai com o filho é elaborada com precisão teológica. Nos sinóticos não há reconhecimento formal da posição e função de Jesus como Messias, a não ser nos casos em que isso era declarado depois de alguém o ter confessado abertamente, até bem tarde no ministério, Marcos 8:29. Mas em João há aqueles que, com João Batista, reconhecem desde o início que Jesus é o Messias no momento do seu primeiro encontro com ele, mas isso é somente o que deveríamos esperar da natureza daquelas manifestações especiais que, como registra João, Jesus fez a João Batista e seus discípulos. A diferença da apresentação que João faz do ensino de Jesus é comparado por W.F. Howard e outros ao princípio do Targum de traduzir as escrituras hebraicas por um comentário paralelo e contínuo. Aqui e ali no quarto evangelho fica claro que temos o comentário inspirado do evangelista lado a lado com as palavras e atos do próprio Jesus. O evangelho é obra de reflexão como também de recordação. Não se poderia fazer comentário mais claro acerca do seu propósito do que o que está nas palavras finais do penúltimo capítulo. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. 20:31. Os milagres de Jesus aqui, então, são indicadores do caminho, no grego semeia, que conduzem aos fundamentos da fé em Jesus. É por isso que só os judeus são especialmente mencionados neste evangelho. João considera a descrença dos judeus uma das maiores tragédias dos primeiros anos do cristianismo. Reações mais concretas à mensagem cristã, no entanto, vieram dos docetistas, cujo nome vem do verbo grego dokein, que significa parecer. Eram mestres semicristãos que, de formas ligeiramente diferentes, de acordo com uma variedade de escolas de pensamento diferentes, ensinavam que se Cristo fosse Deus, então não poderia ser verdadeiramente humano. Um desenvolvimento posterior do docetismo destacava que Deus é impassível, isto é, ele é incapaz de mudanças como a carne humana permite na humanidade ou como as emoções humanas manifestam nos seres humanos. Para eles, a deidade estava, por necessidade, totalmente distante de qualquer tipo de contato humano e, por isso, quando comentavam acerca da paixão de Cristo, diziam que ele só pareceu sofrer. João combateu essas ideias por meio do destaque especial que deu à humanidade de Jesus. Confira 2:24, 4:6, 6:51 e 11:35, que atinge o seu clímax neste evangelho com a declaração solene de Pilatos, eis o homem, 19:5, e os detalhes físicos que marcaram os momentos finais do sofrimento de Jesus na cruz. Confira 19:28, 34 e 35. Jesus escreve: F.F. Bruce veio por meio da água e do sangue. Isso quer dizer que Jesus foi manifesto como Messias e Filho de Deus, não somente no seu batismo, mas também na cruz. Aquele que morreu era tão verdadeiramente a palavra encarnada como aquele que foi batizado. The Spreading Flame, 1958, página 246. F. von Ugel ressaltou que este evangelho é história do ponto de vista eterno. Enciclopédia Britânica, 1962, versículo 13, página 99. Assim, os fatos com frequência elaborados tão claramente nos sinóticos são interpretados em João
Alguns estudiosos até consideram a relação de João com os sinóticos uma justa posição de história e teologia. Os sinóticos, eles apresentam a teologia do ponto de vista histórico, enquanto João escreve história ao ponto de vista teológico. Quando lemos as palavras de Jesus aos discípulos, eu os tenho chamado amigos, 15:15. Sabemos que ele é o amigo supremo que atrai os filhos a si, Mateus 19:13, e que falava deles enquanto brincavam em casamentos e funerais na praça, Mateus 11:16. Ele é o amigo que contou a história do samaritano compassivo e do pai paciente e sofredor, Lucas 10, 29, 37 e 15, 11 ao 32. E por outro lado, se lemos nos sinóticos da autoridade de Jesus para perdoar pecados, é em João que lemos de onde vem essa autoridade na eternidade e como ela é exercida em completa cooperação com o Pai. Nenhum argumento acerca da autoria deste evangelho pode ser determinado sem que levemos em consideração todos os fatos externos e internos. Em geral, se acredita que o autor era judeu, vivendo em Éfeso perto do final do século I, embora alguns estudiosos tenham sugerido uma data posterior. Alguns eruditos defendem que 3 mentes contribuíram para o resultado final: a testemunha 19:35 e 21:24, o evangelista e o redator. Apesar dessa opinião, no entanto, tem havido pouca concordância entre os principais proponentes deste suposto trio quanto à função que cada membro cumpriu na composição do evangelho concluído. Alguns argumentam que a ordem cronológica especial de João é devida ao redator, enquanto outros, notavelmente Bernard, creem que ele foi responsável por colocar algumas breves observações. Argumenta-se de forma convincente que o evangelista foi escrito inicialmente em aramaico e que, embora o autor fosse bastante influenciado pelo pensamento grego, estava mais interessado no pano de fundo do pensamento judaico como o prelúdio da mensagem de Cristo. Aliás, é provável que a suposta influência de ideias gregas em João seja uma opinião que tenha sido levada longe demais por alguns comentaristas modernos. Qualquer uso especial de palavras e ideias gregas pode refletir meramente que havia termos no uso corrente da época em que o Evangelho foi escrito, que eram especialmente valiosos para retratar a pessoa e obra de Cristo, de forma que é apropriada ao quarto Evangelho. Os estudiosos têm feito uma distinção entre o ancião João e o apóstolo com o mesmo nome. Eusébio atribuía o Apocalipse ao ancião e o Evangelho a João, o apóstolo. De tempos em tempos, eruditos modernos inverteram essa ordem e atribuíram o Evangelho ao ancião e Apocalipse ao apóstolo. Não importam as dificuldades associadas ao autor do Apocalipse. Ele certamente foi identificado como o apóstolo João por Justino Marte, cerca de 160 d.C. Está claro que a perspectiva teológica de ambos os livros é marcadamente semelhante, de modo que podemos dizer com certeza, ao menos, que o ambiente das duas obras parecia idêntico. Nenhum dos argumentos alegados para... Então, que tem que marcar aqui, isso aqui, o pessoal que fala, o Apocalipse ele foi só introduzido, né? Ele só foi reconhecido a partir de 1900 e tal, isso é mentira aqui, ó. A partir de 140, né? Justino Marte, aqui, o Justino Marte já atribuiu, né? O que Apocalipse já foi atribuído a João a partir de 140. Então é muito antigo mesmo. De tempos em tempos, eruditos modernos intervêm, inverteram essa ordem e atribuíram o Evangelho ao ancião e o Apocalipse ao apóstolo. Não importam as dificuldades associadas ao autor do Apocalipse, ele certamente foi identificado como o apóstolo João por Justino Marte, cerca de 140 d.C. Então, quer dizer, isso aqui já desconstrói a mentira, né, de quem fala do livro de Apocalipse. Aqui, mas tem muita coisa ainda aqui tem que ser vista aqui.
Está claro que a perspectiva teológica de ambos os livros é marcadamente semelhante, de modo que podemos dizer com certeza, ao menos, que o ambiente das duas obras parecia idêntico. Nenhum dos argumentos alegados para distinguir o discípulo amado do apóstolo João é de todo convincente. Que ele deve ter sido conhecido dessa forma está de acordo com as diversas formas em que esse discípulo é retratado no Evangelho. Aliás, a afirmação de Papias, registrada por Eusébio, e aí tem a referência aqui, HE3, que tem sido amplamente usada para manter separados o apóstolo João e o ancião, pode ser lida de tal forma que o ancião e o apóstolo sejam a mesma pessoa. As cartas de João quase certamente vêm do evangelista. A primeira carta aplica o evangelho aos problemas da igreja primitiva, está menos ocupada com a hostilidade dos judeus, no entanto, e mais com os perigos do gnosticismo. Westcott disse que o tema do evangelho é Jesus é o Cristo, e da carta é o Cristo é Jesus. Daí termina então a introdução, A introdução ao livro de João, Introdução do livro de João.